Fala galera, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa falando sobre a rodada de terça. Tivemos 13 jogos sendo disputados nessa terça-feira, tivemos jogos muito bons inclusive. Separei aqui os destaques de cada um pra gente comentar, então já peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, que é super importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. Começando aqui com a vitória do Toronto Raptors para cima do Charlotte Hornets por 120-100, né? Esse foi um jogo muito tranquilo para o Toronto. Em nenhum momento o Raptors teve dificuldade, né? Só no primeiro tempo o Toronto conseguiu meter 7 bolas de 3, teve 3 jogadores com mais de 10 pontos marcados e conseguiu levar 12 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Fred VanVleet conseguiu ter uma ótima produção, aumentou a vantagem do Raptors para 19 e o quarto período foi só ali para cumprir tabela mesmo, porque o Raptors já estava com a vitória mais do que garantida, né? Toronto chegou a 40 vitórias na temporada, já o Charlotte a 54 derrotas. Destaque da partida foi Fred VanVleet com 21 pontos. Miami Heat encarou o Detroit Pistons e mesmo tendo mais dificuldade do que deveria, Miami conseguiu vencer por 118-105. No primeiro tempo, Gabe Vincent, juntamente com Tyler Herro, tiveram um volume de jogo muito bom e fizeram o Heat ir para o intervalo com uma vantagem de 7 pontos. No terceiro quarto, o ataque do Heat caiu muito de produção e com o Jaden Ivey tendo uma produção muito boa, entregando muito no ataque, o Pistons conseguiu cortar a diferença para apenas 1 ponto. Mas no quarto período, Jimmy Butler, que não tinha aparecido tanto durante todo o jogo, resolveu aparecer, botou o Miami nas costas e com 18 pontos marcados, garantiu a 42ª vitória do Heat na temporada. Já Detroit chegou à marca de 63 derrotas na temporada. Destaques da partida: Jimmy Butler com 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e 4 roubos de bola foi o grande nome da vitória do Heat, mas cabe destacar também o Gabe Vincent, que meteu 22 pontos. Com essa vitória, o Miami segue a caça da sexta vaga, da sexta colocação da Conferência Leste, né? O Miami ainda contou, né, com um tropeço do Brooklyn Nets, então essa última vaga direta aos playoffs no Leste segue em aberto. Cleveland Cavaliers encarou Orlando Magic e conseguiu vencer por 117-113, né? Mesmo tendo um Donovan Mitchell e um Caris LeVert tendo uma ótima produção no primeiro tempo, o Cleveland acabou indo para o intervalo na desvantagem muito por conta do ótimo desempenho do trio Wendell Carter Jr., Markelle Fultz e Cole Anthony, né? Os três tiveram um ótimo volume de jogo pelo Orlando e fizeram o time ir para o intervalo na frente. No terceiro quarto, Donovan Mitchell conseguiu colocar o Cleveland na frente, só que não conseguiu fazer o time desgarrar, porque o Orlando seguiu produzindo. E no quarto período, depois de um jogo muito equilibrado, depois de muita trocação, o Cleveland conseguiu levar a vitória para casa, muito por conta do Donovan Mitchell, que de novo apareceu muito bem, meteu 12 pontos e garantiu a 50ª vitória do Cleveland Cavaliers na temporada. Essa é a primeira vez que o Cleveland chega a 50 vitórias numa temporada desde 2017, né? Um marco muito importante para esse novo Cleveland Cavaliers. Já Orlando chegou a 45 derrotas na temporada. Destaque da partida: Donovan Mitchell, 43 pontos para ele. Mais um jogo de 40 pontos do Donovan Mitchell na temporada. Sacanagem o que esse cara tá jogando, né? Milwaukee Bucks foi visitar o Washington Wizards e conseguiu uma bela de uma vitória por 140-128, né? Bom, no primeiro tempo vimos um domínio completo da equipe do Bucks, né? Além do time ter tido um perímetro fantástico, né? O Bucks chutou 14 de 22 para 3 pontos. O time também teve um Giannis Antetokounmpo jantando o garrafão do Washington Wizards. O Giannis terminou o primeiro tempo com 17 pontos marcados e 9 rebotes, né, cara? E o Bucks conseguiu levar uma vantagem de 13 pontos
para o intervalo. No terceiro quarto, o Washington Wizards conseguiu dar uma pressionada no Milwaukee, só que o Bucks se manteve na frente. E no quarto período, Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo acabaram com o jogo e colocaram o Milwaukee Bucks ainda mais perto de garantir a melhor campanha da temporada. Milwaukee chegou a 57 vitórias e o Wizards a 45 derrotas. Destaques da partida: Giannis e Holiday, né? O Giannis meteu um belíssimo triple-double de 28 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, e o Holiday ficou a um rebote de também conseguir um triple-double. Foram 26 pontos, 9 rebotes e 10 assistências para o Holiday. Minnesota Timberwolves encarou o Brooklyn Nets e, com um final polêmico, Minnesota venceu por 107-102. Vamos lá. No primeiro tempo, tivemos um equilíbrio muito grande, só que o trio do Brooklyn Nets, formado por Cam Johnson, Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie, conseguiram fazer o Brooklyn ir para o intervalo com uma pequena vantagem. Os três combinaram para 35 pontos no primeiro tempo. Os três jogaram muito bem. No terceiro quarto, o equilíbrio seguiu, só que o Minnesota conseguiu cortar bastante a desvantagem. E no quarto quarto, com Karl-Anthony Towns aparecendo muito bem na reta final ao lado do Anthony Edwards, Minnesota conseguiu virar e garantiu a sua 40ª vitória na temporada. Cabe destacar que no final desse jogo teve um lance muito polêmico onde o Spencer Dinwiddie tentou um arremesso de 3, que caso caísse teria empatado o jogo, só que o Anthony Edwards conseguiu contestar bem, né, o arremesso, conseguiu bloquear, só que dando uma olhada no lance, frame a frame, dando uma olhada ali na câmera lenta, fica muito claro que o Anthony Edwards meteu um tapa, né, no cotovelo do Spencer Dinwiddie no momento em que ele, né, levantou o braço para arremessar. Um lance faltoso que daria a oportunidade do Dinwiddie bater 3 lances livres que, se convertidos, teriam levado o jogo para prorrogação ou teria dado a oportunidade do Brooklyn até vencer na reta final, né? A arbitragem acabou não marcando a falta, o Brooklyn não tinha o desafio para pedir, então acabou que esse erro da arbitragem custou a vitória para o Brooklyn Nets. Nada garante também que o Brooklyn teria, que o Dinwiddie, né, teria acertado os 3 lances livres, mas esse erro acabou não permitindo, né, que o Dinwiddie tivesse a oportunidade de empatar o jogo, né? Para mim é muito claro que foi falta do Anthony Edwards, para mim foi muito claro. Mas bom, Minnesota conseguiu a vitória, o Brooklyn chegou a 36 derrotas na temporada e começa a enxergar o Miami Heat cada vez mais perto, né? O Heat tá, né, colado no popote do Brooklyn Nets, tá doidinho para pegar a vaga do Brooklyn. Bom, destaque da partida: Karl-Anthony Towns, 22 pontos e 14 rebotes para ele. Atlanta Hawks encarou o Chicago Bulls e, mesmo não tendo Trae Young, a Atlanta conseguiu dominar Chicago de ponta a ponta e venceu por 123-105, né? Sem ter o Trae Young, coube ao Bogdanovic liderar o ataque da equipe do Hawks e ele fez isso muito bem, né, cara? O Bogdanovic conseguiu ter uma ótima produção no primeiro tempo e, juntamente com o DeJounte Murray e com o Saddiq Bey, que também entregaram muito no time titular, e o Jalen Johnson, que veio muito bem do banco, né, o Hawks conseguiu ir para o intervalo com 12 pontos de vantagem. No segundo tempo, o Chicago até que conseguiu dar uma melhorada, só que o Bogdanovic seguiu com a produção muito alta e garantiu a 40ª vitória do Atlanta na temporada. Já Chicago chegou a 41 derrotas, né? Destaque da partida: Bogdanovic, foram 26 pontos para ele. Grande atuação, inclusive, do Bogdanovic. Houston Rockets encarou o Denver Nuggets e surpreendeu todo mundo ao conseguir vencer por 124-103. No primeiro tempo, o jogo foi bem pau a pau, tá? Se de um lado a dupla Michael Porter Jr. e Nikola Jokic
conseguiu ter uma boa produção. Do outro, a dupla Jalen Green e Jabari também teve um excelente volume, o que fez com que o Denver conseguisse levar somente 3 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, o Denver acabou cedendo muitos turnovers, mas muitos turnovers mesmo, e viu o Alperen Sengun colocar o Houston na liderança. E no quarto período, a festa dos turnovers de Denver seguiu e com o Jalen Green metendo 16 pontos, o Houston conseguiu amassar o Denver e garantiu a sua 20ª vitória na temporada. Já o Nuggets chegou à marca de 27 derrotas. Destaques da partida, pelo lado do Houston, Jalen Green com 32 pontos foi o melhor jogador do time. Pelo lado do Denver, como destaque negativo, temos o Nikola Jokic, né, que conseguiu apenas 14 pontos, 10 rebotes e 8 turnovers. Né? Jokic ontem teve uma atuação miserável. Verdade é essa, uma atuação ridícula. Memphis Grizzlies encarou o Portland Trail Blazers e, sem tantas dificuldades, venceu por 119-109. Né? No primeiro tempo, o Memphis contou com o Ja Morant e com o Luke Kennard quente no perímetro para levar uma vantagem de 4 pontos para o intervalo. No segundo tempo, o Portland deu ali uma melhorada, deu ali uma pressionada, só que com o Desmond Bane explodindo para 19 pontos no segundo tempo, o Memphis conseguiu garantir a sua 50ª vitória na temporada. Já Portland chegou a 46 derrotas. Destaque da partida, Desmond Bane, foram 30 pontos para ele. Como o Desmond Bane, inclusive, tá jogando bem nessa reta final de temporada, né? Tô gostando de ver. Sacramento Kings encarou o New Orleans Pelicans e com um show do ataque conseguiu vencer por 121-103, né, cara? O Kings teve um desempenho ofensivo simplesmente maravilhoso que fez o time dominar o Pelicans do começo ao fim, né? Além de ter tido um Keegan Murray fazendo chover bolas de 3, foram 7 bolas de 3 convertidas pelo novato, o Kings também teve um De'Aaron Fox extremamente letal na transição e o Domantas Sabonis dissecando a defesa da equipe do Pelicans. Né? No final, Sacramento garantiu sua 48ª vitória na temporada e New Orleans sua 39ª derrota. Destaque individual da partida, dá para destacar o Domantas Sabonis com um belíssimo triple-double de 16 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Ele foi o grande nome dessa vitória do Sacramento Kings. O Kings, que inclusive não deve poupar nenhum jogador até o fim da temporada. O Mike Brown tem batido muito na tecla que ele quer que todos os jogadores fechem a temporada jogando, né? O que mostra que o time não tá para brincadeira. O Kings é uma equipe que eu não queria enfrentar numa primeira rodada de playoffs. Vamos agora falar sobre a grande vitória do Lakers, né? O Lakers encarou o Utah Jazz precisando vencer para seguir na caça por uma vaga direta aos playoffs e graças ao nosso querido velho, o Lakers conseguiu a vitória 135-133, mas foi mó jogão. Vamos lá. No primeiro tempo, tanto o LeBron como o Anthony Davis tiveram um excelente volume no ataque. Os dois combinaram para 32 pontos e fizeram com que o Lakers fosse para o intervalo com uma vantagem de 11 pontos. No terceiro quarto, a dupla caiu de produção. Por consequência, o Lakers também caiu de produção e o Utah conseguiu se aproveitar e cortou a diferença para apenas 3 pontos. No quarto período, o Jazz pressionou pra caramba o Lakers, o Talen Horton-Tucker e principalmente o Kelly Olynyk tiveram uma produção muito boa e com o Olynyk se transformando no Larry Bird no clutch time, o Utah conseguiu forçar a prorrogação. O LeBron até que teve a chance, né, de vencer o jogo na última posse, só que ele acabou sendo muito bem marcado no momento da infiltração. No overtime, o Utah continuou botando, né, metendo maior pressão no Lakers. O Kelly Olynyk seguiu brilhando, seguiu querendo tirar o doce da boca do Lakers, só que o LeBron teve uma produção absurda no overtime, conseguiu meter 9 pontos e
com uma infiltração muito boa nos segundos finais, o LeBron conseguiu garantir a vitória, né, do Los Angeles Lakers. Lakers venceu por 135 a 133 e garantiu a sua 41ª vitória. Já Utah chegou a 43 derrotas na temporada, mas eu vou te falar, hein? Impressionante como o Utah Jazz se recusa a tancar, né, velho? Impressionante. O time não entrega nenhuma vitória de graça. É um time muito duro de ser batido. E aí é muito mérito do nerdola Will Hardy, né, cara? Que trabalho do Will Hardy. Um treinador que, sinceramente, se tornou um dos meus favoritos em toda a NBA. Independentemente da posição que o Utah terminar na temporada, o Will Hardy foi um dos melhores treinadores dessa temporada. O que esse cara conseguiu tirar desse time é brincadeira, é brincadeira. Bom, destaques aqui do jogo, pelo lado do Lakers, LeBron James com 37 pontos e a cesta da vitória foi o grande nome do time. LeBron jogou pra caramba. O Anthony Davis, apesar de não ter aparecido tanto no segundo tempo, conseguiu fechar o jogo com 21 pontos, 14 rebotes e 2 bloqueios. Austin Reeves foi muito bem, com 28 pontos. Dennis Schroeder teve uma ótima entrega, tanto no ataque como na defesa. Merece também ser citado. E o último destaque do Lakers, o Rui Hachimura, né? Teve uma boa produção, veio bem do banco. Pelo lado do Utah, cabe destacar o Kelly Olynyk, né? O cara que virou Larry Bird na reta final, fechou a partida com 23 pontos e 4 bolas de 3 convertidas, tá bom? Phoenix Suns encarou o San Antonio Spurs e sem muita dificuldade venceu por 115 a 94, né? Sem passar muito aperto, o Phoenix Suns conseguiu ali, né, liderar o jogo de ponta a ponta. Só no primeiro quarto o Phoenix conseguiu meter uma parcial de 42 a 25, que deu muita tranquilidade para o time administrar muito bem o jogo até o final. E tendo um Devin Booker e um Chris Paul bem produtivos, o Phoenix conseguiu aí chegar a 44 vitórias na temporada, já San Antonio a 59 derrotas, né? Destaques individuais: Booker, 27 pontos, jogou muito bem. Chris Paul com 22 pontos, também foi muito bem. E cabe destacar o Kevin Durant, que mesmo não tendo sido espetacular, ainda conseguiu 18 pontinhos, né? Philadelphia 76ers e Boston Celtics fizeram um jogo espetacular e com uma atuação monumental de Joel Embiid, Philadelphia venceu por 103 a 101. Bom, no primeiro quarto, o Joel Embiid teve uma produção insana dos dois lados da quadra e com 18 pontos marcados, garantiu que Philadelphia fechasse o primeiro quarto com uma vantagem de 6 pontos. Cabe destacar que o Celtics jogou sem o Jaylen Brown, tá? Então o Celtics não estava completo, mas isso não tira nem um pouco do mérito do que o Philadelphia fez. No segundo quarto, o Celtics conseguiu assumir a liderança do jogo, muito por conta do Malcolm Brogdon, que veio bem demais do banco, só que ali nos 2 minutos finais, o Joel Embiid voltou a aparecer e fez com que o Philadelphia levasse uma vantagem de 7 pontos para o intervalo. No terceiro quarto, Boston conseguiu espaçar um pouquinho melhor a quadra, conseguiu encontrar bons arremessos no perímetro. O próprio Jason Tatum apareceu um pouquinho mais, só que com o Joel Embiid destruindo, Philadelphia conseguiu se manter na liderança. Inclusive o Embiid segurou sozinho o Philadelphia no terceiro quarto, a verdade é essa. E no quarto período, apesar de um início ruim, o Philadelphia conseguiu garantir a vitória, muito por conta do Embiid aparecendo bem na reta final e do PJ Tucker ter virado Klay Thompson, né, no clutch time. Né? O PJ Tucker meteu 3 bolas de 3 seguidas no clutch e muito graças a ele o Philadelphia conseguiu garantir a sua 52ª vitória na temporada. Já o Celtics chegou a 25 derrotas. Destaque da partida: não tem como ser outro, né? Joel The Process Embiid. 52 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, 2 bloqueios, 20 de 25 nos arremessos de quadra e 12 de 13 no lance livre. O que esse cidadão jogou ontem foi sacanagem.
Eu até comentei na análise que eu fiz desse jogo ontem e eu volto a comentar aqui. Para quem tava achando que a briga pelo MVP já estava decidida, que o Jokic já ia levar o MVP, depois de ontem, meu amigo, essa briga tá mais aberta do que nunca. A chance do Embiid roubar esse MVP do Jokic é muito grande, porque na NBA a última impressão acaba decidindo muita coisa. E nessa reta final de temporada, estamos vendo um Joel Embiid jantar os seus adversários e o Nikola Jokic cometendo 8 turnovers contra o Houston Rockets. Então, assim, tá em aberto e essa performance do Embiid pode acabar fazendo muita diferença mesmo. Para fechar o vídeo, vamos falar sobre a vitória do Golden State Warriors para cima do Oklahoma City Thunder por 136 a 125. Vamos lá. No primeiro tempo, vimos um Oklahoma muito melhor do que o Golden State. O Oklahoma conseguiu botar muita velocidade no jogo, atacou muito bem em transição, conseguiu trabalhar muito bem a bola, encontrou bons arremessos no perímetro e teve um Shai entregando 22 pontos, né? O Thunder foi para o intervalo com 79 pontos marcados e 10 pontos de vantagem, né? O Thunder foi bem superior. O Golden State não foi mal, né? O Curry conseguiu produzir muito bem, foram 24 pontos, só que o time acabou sentindo bastante a ausência do Klay Thompson, né? O Klay Thompson teve, né, um desconforto nas costas, foi poupado e fez muita falta no primeiro tempo. Só que no segundo tempo não fez tanta falta assim, né? Bom, no segundo tempo, Steve Kerr fez alguns ajustes muito importantes no time. Ele começou a colocar jogadores um pouco mais atléticos na rotação para agredir mais o garrafão do Thunder, o que acabou dando muito certo. O Warriors pressionou o Thunder durante todo o terceiro quarto e, por sorte do Thunder, o Warriors não assumiu a liderança já no terceiro quarto, porque considerando que as duas equipes apresentaram, o Golden State teve um volume de jogo muito maior, só que o Thunder conseguiu segurar uma pequena vantagem. Só que no quarto período, aí não teve jeito, né, cara? O Warriors dominou o Oklahoma na defesa, o Draymond Green foi um absurdo e com o Jordan Poole explodindo para 18 pontos no quarto período, Golden State conseguiu garantir a virada e chegou à marca de 42 vitórias na temporada, já Oklahoma a 42 derrotas, né? Destaques da partida, Jordan Poole e Stephen Curry, né? Jordan Poole com 30 pontos marcados, sendo que 18 foram no quarto período, e Stephen Curry com 34 pontos marcados, foram os grandes nomes dessa vitória do Golden State. Cabe destacar pelo lado do Thunder a ótima atuação do Shai, né? Foram 32 pontos e 7 assistências para ele, tá bom? Turma, esses foram os destaques da rodada de ontem, rodada muito grande, então espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui a sua opinião sobre os jogos, o que você espera para esses próximos jogos. Hoje, inclusive, temos a Batalha de Los Angeles, que vai ser um puta de um jogo que vale muita coisa, pode acabar decidindo a sexta vaga da Conferência Oeste. Então, jogo de hoje muito importante, então espero que você assista, e se quiser assistir esse jogo ao vivo, assim como todos os outros jogos da temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass, né, cara? O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, lá você assiste todos os jogos da NBA sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade, e se cadastrando no League Pass, utilizando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue um desconto especial e ainda garante 7 dias de teste grátis. Então, se você ainda não tem o League Pass, recomendo que você pelo menos teste de graça utilizando esse link, tá bom? Turma, é isso. Obrigado a você por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Tchau, tchau.